Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje Hélio de la Penha. Hélio, obrigado por falar conosco. Estar aqui contigo, Edmo. Eu vou abusar hoje. O pessoal está acostumado com o Hélio contando piada, o Hélio brincando, etc. e tal, mas o Hélio é muito mais do que isso, né? Além de escritor, roteirista, apresentador, galã de novela. O cara não pega leve, não. O cara é foda, não é brincadeira, não. Mas eu fiquei surpreso. Quem olha o Hélio de la Penha, a história dele, e fala assim: o cara ganhou a Olimpíada de Matemática. O que tem a ver Jesus com São Pedro? Me explica isso. Olha, se você for ver, cara, a verdade é que você tem vários engenheiros que partiram para o mundo da comédia. Só no Caceta são 3, né? Eu, o Madureira e o Beto. Eu acho que temos outros engenheiros também. Bom, o Léo Lins, ele fez matemática, sabe? Eu acabei de fazer um show em Curitiba com um comediante chamado Dexter, que ele é doutor em biologia, sabe? Então, você tem, assim, uma série de comediantes que têm uma formação universitária sólida, porque, afinal de contas, a comédia profissional é bem diferente da comédia de bar da esquina, entendeu? As pessoas ficam achando que basta ser o engraçado da turma na sexta-feira que você consegue fazer uma carreira sólida. A verdade é o seguinte: você consegue, de fato, animar a mesa da sua sexta-feira, mas para você fazer uma comédia profissional, para levar isso no dia a dia, tem que acordar cedo, tem que ter disciplina, tem que se informar, tem que ler, tem que estudar. Então, quer dizer, isso tem a ver com uma formação acadêmica mais consistente. Então, daí eu acho natural. Se você reparar, Edmo, a Caceta Popular, ela surgiu, o jornalzinho, a origem de tudo, foi um jornalzinho na Faculdade de Engenharia da UFRJ. Isso em 1978, tá? E resultou em todo esse grupo Cacete Planeta, que, enfim, já tivemos programa na televisão, fizemos show, publicamos vários livros, fora as revistas e tudo mais. Enfim, um grande conglomerado de comunicação surgido de uma faculdade de engenharia. E, paradoxalmente, a gente não tem um exemplo parecido que tenha surgido numa faculdade de comunicação. Então, quer dizer... Mas essa história lá na engenharia de produção, você, o Marcelo Madureira e o Beto Lima, né, onde surgiu... Beto Silva. Onde surgiu esse datilografado, mimeografado, para distribuir a coisa lá. Aliás, você descobriu para que serve o curso de engenharia de produção até hoje? Já não? A gente conseguiu criar, no mínimo, uma linha de produção e botar a Caceta Popular nas bancas. Entendeu? Assim, eu não só me formei, eu trabalhei com engenharia de produção. Eu, Beto Silva e o Madureira, a gente se formou e trabalhou ainda na engenharia antes de se tornar comediantes profissionais, entendeu? Trabalhei 6 anos na Promon Engenharia, eu trabalhava no projeto de transmissão da energia de Itaipu para São Paulo, tá? Para você ter uma ideia. Olha o porte. O departamento de apagões era comigo mesmo. Boa, ótimo. Agora é o seguinte, esse curso de engenharia de produção não tinha mulher no curso, pô. Como é que fazia essa faculdade, essa turma, esse bando de homem? A engenharia, de uma maneira geral, ela era muito carente da presença feminina, sabe? Hoje, inclusive, essa coisa mudou um pouco. Embora sejam minoritárias, tem um número maior de mulheres. Mas na nossa época era um desastre, Edmo, a um ponto tal
que nos corredores da engenharia, lá no núcleo da engenharia da Ilha do Fundão, da UFRJ, você tinha assim, banheiro masculino e banheiro da Muara, que era a única mulher que tinha. Bom, aliás, o nome caceta surgiu daí, né? Porque, pô, só tinha caceta na faculdade. Só tinha caceta. Então, daí que surgiu o nome, né? Exatamente. Era uma brincadeira com isso e com o caceta vira uma brincadeira com gazeta, né? Mas, de fato, a primeira edição do nosso jornal, a matéria principal era uma reivindicação estudantil que era por mais mulheres no curso de engenharia. Muito bom, muito bom. Hélio, seus personagens foram muito marcantes, até porque você representava dentro de um grupo a diversidade, né, da cor negra, né, junto com aquela turma toda lá, e aí sobrou para você Glória Maria, Michael Jackson, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Pita, até o Barack Obama. Isso. Então, e que mais que você gostou dessa turma aí, desse povo aí? O que você gostava mais de fazer? Olha, eu tinha o maior prazer. Eu tinha um prazer enorme em fazer o Pelé, reconhecendo que eu não fazia uma imitação perfeita do Pelé. A gente nunca fez uma imitação perfeita, a gente sempre fez uma caricatura, digamos assim, da personalidade, né? E eu não sabia fazer, não sabia imitar o Pelé como esses talentos da imitação, Tom Cavalcante, sabe? Essas figuras, o próprio Marcelo Adnet, pessoas que imitam a voz perfeitamente. Então eu pegava uns cacos do Pelé, mas adorava porque o Pelé é o meu ídolo. Deixa eu até te mostrar aqui uma das fotos que eu mais gosto da minha carreira. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tirar aqui para você conseguir ver melhor. Aqui, ó. Aí, Bruno. Nossa, mas quando foi isso? Isso foi quando o Pelé fez uma participação no Cacete Planeta. Eu não sei exatamente a data, não, mas certamente antes de 2006, porque o Bussunda fez parte dessa gravação, entendeu? Então eu tenho certeza que foi antes de 2006. Mas, enfim, meu ídolo aqui em casa é porque eu não estou no computador, não estou no celular, senão dava uma volta aqui pela casa, você ia ver a quantidade de fotos e obras sobre o Pelé que eu tenho aqui em casa. Inclusive, eu tenho a melhor foto dele aos 80 anos, que foi feita por um amigo meu, Jorge Bispo, e que quando a gente soube que ele foi fazer essa foto, eu falei assim, cara, pelo menos uma cópia disso aí tem que ser minha, não é possível, eu mereço. Hélio, eu tenho duas pessoas para mim, muito semelhantes, muito parecidas, dentro de duas trupes, e que, para mim, foi muito significativo a perda dessas duas pessoas em suas respectivas trupes. Uma foi o Mussum, dentro dos Trapalhões, que para mim o Mussum era o cara dentro dos Trapalhões. Ele criou um sujeito, um gênero inesquecível, um negócio impossível. Para mim, com a ausência do Mussum, para mim, eu não vou falar que acabou os Trapalhões, mas para mim acabou. Eu não conseguia mais ver os Trapalhões sem o Mussum. E não é o caso do Cacete Planeta, mas eu imagino que a perda do Bussunda também deve ter sido uma porrada enorme dentro do grupo. Não, sem dúvida foi. Eu acho que a comparação é justa. E vou te falar, muita gente. O Cacete Planeta perdeu. Nós perdemos o Bussunda em 2006. E o Cacete Planeta ele saiu do ar em 2012. Ou seja, a gente ainda sobreviveu durante 6 anos com a falta do Bussunda e tivemos os nossos maiores índices de audiência nesse período pós-Bussunda. Mas o maior, acho que, se eu não me engano, a maior audiência que o Caceta teve foi justamente no programa que a gente exibiu os melhores momentos do Bussunda, que foi uma semana após na semana seguinte à morte dele, a terça-feira
da semana seguinte à morte dele, que a gente estava sem condições de criar um programa novo, evidentemente, e o diretor teve forças para ir para o Projac, reunir aquele material todo no meio de uma choradeira tremenda e produzir esse programa que ficou para a história do programa, do Caceta, né? A história da televisão brasileira, a história do humor. Né? Então, eu acho que a comparação é justa, porque assim, muita gente associa o fim do Caceta à morte do Bussunda, mas ela, na realidade, a cronologia não foi exatamente essa. Tem muita gente que acha assim, o Bussunda morreu, o programa acabou. Não, o Bussunda morreu, o programa seguiu mais um tempo, e depois ele acabou. A gente vivia um luto, sabe? Sem dúvida, porque o Bussunda não era apenas um profissional, um comediante que aparecia às terças-feiras. Ele estava na nossa vida todos os dias. O Bussunda era o padrinho do meu filho caçula. A gente viajava junto, era uma família de fato, sabe? Viajava com a mãe do Bussunda e o próprio, sabe? Ele foi amigo de infância do Cláudio Manuel. O Madureira estudou com os irmãos do Bussunda. O Beto, Cláudio e Bussunda moraram juntos. Quer dizer, o vínculo dele era total. Nós éramos um grupo de 7 e ele era uma espécie de fiel da balança em todas as discussões. Ele levava em consideração o que você estava falando, não quem você era, para ele apoiar a sua posição ou não, entende? E quando ele se foi, nós nos tornamos um grupo de número par, o que já deixa as discussões mais complicadas, né? E, além do que, ele era uma figura mesmo apaziguadora, a pessoa que levava em conta, botava os panos quentes para ajustar as relações, entende? Então foi uma falta, uma perda, além da perda da criação, que ele era uma figura absolutamente genial, nós tivemos também essa perda do amigo, do irmão, sabe? Do cara que estava ali perto com a gente. Hélio, deixa eu aproveitar um pouco, entrar num papo um pouco mais sério, não que não tivesse sido sério o nosso primeiro bloco. Sempre se disse que a comédia no Brasil era uma comédia pronta, né? Quer dizer, você dormia, acordava no dia seguinte, já tinha 15 piadas para ser contado do que os políticos, do que a economia, do que a coisa fez só nessa noite, só de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, né? Então, vocês nadavam de braçada, não precisava sair correndo para inventar fato. O fato vinha pronto para vocês, né? Sim. Porém, os tempos mudaram. Então, por exemplo, monte aqui o seu passageiro da VASP. Lembra disso? Uhum. Caiu o avião da VASP, aquela montagem daqueles corpos, né, para montar o seu passageiro. Hoje, impossível fazer um negócio desse de acordo com a, sei lá, suposta ética que existe aí nesse mundo, né? Sim, primeiro o seguinte, enfim, a época era completamente outra, né? A gente vinha ali de uma ditadura militar em que tudo era proibido. E a gente não conhecia a liberdade, nem a gente, nem a sociedade, a gente estava experimentando, testando limites, né? Só uma ressalva aqui, apesar dessa brincadeira, a gente não estava usando corpos reais das pessoas, a gente estava recortando fotos de revista, mas, enfim, de fato, era o tipo da manchete que não teria menor espaço para hoje em dia, entende? E eu não tenho, assim, eu não tenho saudade, cada momento tem o humor compatível com a sua época, entendeu? Eu acho que se aquilo era feito, era permitido, e as pessoas riam naquele momento, é porque havia um pacto na sociedade que compreendia aquela forma de humor. Hoje em dia, se a gente for fazer um trabalho em 2022, a gente vai ter que estar coerente com o humor de 2022, entendeu? Assim como em 92, quando estreamos o programa, a gente tinha que estar
coerente com o pensamento da época de 92, que era completamente diferente da época de 72, que, por sua vez, era diferente da época de 52. Enfim, o humor está sempre se atualizando, sempre tentando acompanhar a mentalidade da sociedade naquele momento. A incompreensão que eu acho que acontece hoje em dia é que as pessoas tendem a julgar as obras de 30 anos atrás com a cabeça de hoje em dia. E isso é impossível. Qualquer exercício que se faça nesse sentido, em qualquer época, vai dar errado. Bom, mas então, Jesus Cristo crucificado drag queen seria uma forca. Você botaria uma forca na sala da sua casa para Jesus Cristo crucificado drag queen hoje em dia? Daria problema, entendeu? Porque, enfim, essa é que é a questão, sabe? Porque antigamente tinha uma coisa que as pessoas compreendiam, que é, se você não gosta do determinado estilo, você simplesmente não consome, você muda a página e vai parte para outra. Hoje em dia existe essa intenção de que aquilo que não te agrada não deve existir, sabe? E isso esse tipo de mordaça é um problema. Eu acho que existem questões onde houve evolução, porque, afinal de contas, se hoje em dia um casal gay não levanta a menor surpresa, né? Se não levanta surpresa, também não provoca risos, não gera piada, entendeu? Por outro lado, naquele momento havia um preconceito, havia um tabu, e havendo um tabu, o desconforto ele pode provocar pode provocar o humor, né? Então é isso que eu estou falando. A gente tem que entender as coisas de acordo com a sua época. Não adianta você querer olhar através do retrovisor e querer ver a imagem de 30 anos atrás como se ela fosse, né, produzida hoje em dia, né? Então, essa compatibilização com o tempo é que deve acontecer e que muitas vezes gera uma incompreensão. Mas como jornalista e como publicitário, eu vou dizer uma coisa para você: está muito chato. Olha, juro por Deus, está muito chato. Você falou do seu ídolo, que também é meu, até porque sou santista por causa de ser pelezista, né? Mas ele é o negão de todo mundo, do mundo inteiro, ele é o negão. Poucas pessoas hoje em dia sabem qual é o nome do Pelé, o nome completo do Pelé. É o Pelé e é o negão, né? Hoje não pode chamar ninguém de negão. Como é que fica essa distância aí? Por isso que eu acho chato, né? Porque não tem demérito. Eu não tô te ofendendo. Aí eu não sei, assim, aquela coisa, você pode, né? Agora você vai ter que arcar com as consequências da forma como as pessoas, Não entendeu? pode. Enfim, é uma coisa complicada, né? O Costinha também chamava todo mundo de bichinha, né? E se fosse hoje em dia, isso seria cancelável, né? Isso resultaria em problema. Mas aí é aquela coisa, você opta por enfrentar essas questões, ou você se adapta às circunstâncias atuais, né? Entendeu? Da mesma maneira que no período da ditadura você não podia fazer piadas com os militares, né? E aí o que acontecia? Ou você enfrentava e fazia piada e corria o risco das consequências, ou você tirava o pé e não fazia as piadas, né? Na época havia censura. Hoje existe o tal do algoritmo, né? Que é a forma nova de se fazer censura. Mas eu acho que muito radical a forma como as pessoas estão criticando ou tomando partido de algum desses lados, seja cá ou lá, não tem. Aqui a gente não defende lado nenhum. A gente tem que, como você disse, tem que ver o que acontece hoje em dia, principalmente com o humor, com a crítica. Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você. Imagina se você tomar um partido, não político, mas o partido de uma posição. Então, por exemplo, quando vocês disseram que Maguila entrevista Mário Quintana,
Seria uma ofensa hoje dizer que o Maguila fazia uma entrevista com o Mário Quintana? O Edmond, que eu estou sempre falando, cara, a gente teria que pensar a piada de 2022 em 2022. Se você resolver trazer uma piada de 1990, de 1980 e tentar publicá-la em 92, você certamente está disposto a enfrentar toda essa patrulha, toda essa questão, entendeu? Então, a maneira como as pessoas estão encarando as coisas hoje são mesmo muito confusas, porque, assim, no fim das contas, o humor está sendo levado muito a sério, entende? Então, a gente só pode falar a verdade, o humorista só pode falar a verdade, mas os políticos podem mentir à vontade, entendeu? Sabe? O Bolsonaro está aí, eleito, fazendo piada de tiozão do churrasco o tempo todo e, porra, sabe, com um apoio ainda de uma boa parte da população. Então, essas incoerências é que eu... contra essas incoerências que eu me bato, entende? Mas compreendo que é o seguinte, cara, se eu resolvesse fazer piada de tiozão do churrasco hoje em dia, teria um espaço mais reduzido, entende? E aí eu ia ter que buscar onde está esse público da piada do tiozão do churrasco, como o Bolsonaro tem feito, sabe? Ele tem se dirigido exclusivamente para as pessoas que concordam com ele, né? Hoje em dia, essa polarização é um problema seríssimo, sabe? Porque as pessoas não aceitam qualquer tipo de defeito que você aponte para a pessoa, para a personalidade que elas idolatram, entendeu? Então, da mesma maneira que os seguidores, os devotos de Bolsonaro não aceitam não aceitam críticas ao Bolsonaro, os devotos do Lula também não aceitam críticas ao Lula, sabe? Então, quer dizer, os dois, não, para seus seguidores, eles não têm defeito. Você não pode falar absolutamente nada, senão você é jogado no colo do outro, entende? E aí você começa a acompanhar a semelhança de ambos apoiando o Putin e condenando o Zelensky e a Ucrânia, sabe? Enfim, ambos querendo, de alguma forma, realizar um certo controle da mídia. Um querendo liberar geral para permitir a fake news e o outro querendo controlar para permitir uma narrativa a seu favor. Então, quer dizer, no fim das contas, essa equivalência acaba prejudicando a conversa, acaba prejudicando o diálogo democrático de uma forma geral. Talvez fosse melhor hoje em dia, ou que não trouxesse mais problemas, ser uma coisa que não cutuque ninguém, do tipo, minha orelha não é mais virgem, quer dizer, ninguém vai reclamar de ter falado minha orelha não é mais virgem, né? Não sei. Ou militares das 3 armas como camelôs. Aí você provavelmente arrumaria problema do que minha orelha não é mais virgem. Talvez fosse melhor o caminho. Às vezes minha orelha não é mais virgem, você arruma problema com o pessoal do movimento Eu escolhi esperar, né? Falar, por que você está depreciando a virgindade? Por que você está vendo dessa forma? Sabe, qualquer coisa que você fale, você tem a oportunidade de ler de um viés, de certa forma, preconceituoso. Hélio, estamos chegando ao final, muito obrigado. Só, assim, agradecer demais você dispensar um pouquinho do seu tempo para abordar não só o humor, mas também a parte cultural, intelectual do que acontece dentro da nossa sociedade. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Edmo. Eu pediria às pessoas aí que gostaram do nosso papo que me sigam nas minhas redes sociais, @Lapena. Eu estou fazendo shows aí pelo Brasil inteiro, Lapenha convida. Em breve estarei aí em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo e tal. E fica atento no meu Instagram, que eu estou sempre informando onde, em que cidade e com quem eu vou me apresentar, tá bom? Um grande abraço, obrigado por essa oportunidade, Edmo. Pessoal, muito obrigado, até semana que vem. Um abraço.